Bem, hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2020, sol indo embora no fim de tarde, para o começo do fim de semana, e eu aqui, lidando mais uma vez com a crise da pandemia global. Pois é, um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, você vai me permitir, comentou comigo, podia ser pior, né? O Bolsonaro podia nomear Osmar Terra ou então Antônio Barra Torres para o Ministério da Saúde. Verdade. Em relação ao Nelson Teich, só o tempo dirá o quão ele vai poder atrapalhar a vida dos brasileiros que precisam entrar em isolamento social, que os governadores determinam isso, mas o presidente da República continua de costas para o mundo, para o FMI, para o Banco Mundial e boicotando isso, né? O Nelson Teich não usou a expressão isolamento social, que derrubou seu antecessor, Luiz Henrique Mandetta, em seu discurso de posse. Então ele fugiu de um possível embate precoce com o novo chefe, com quem não tem intimidade nenhuma, nunca teve. Há quem acredite que ele manterá a política ainda vigente no Ministério e está ganhando tempo com o chefe, né? Os otimistas baseiam-se num artigo escrito, aliás, em péssimo português, com acraseado na expressão a partir de... E eu aprendi isso no primário, lá em Uiraúna, no grupo escolar Jovelina Gomes, no sertão da Paraíba. Hein? Não esquece isso, né? Em que ele defende a política da OMS, Organização Mundial da Saúde, e também da equipe do Mandetta lá no Ministério da Saúde. Tolinhos. Lembram-se daquela... Esqueçam o que escrevi, do Fernando Henrique Cardoso, professor universitário, famoso sociólogo da USP. Pois é, esse negócio de escrever não garante nada, né? Ouvi e li muitos elogios ao ministro do ponto de vista do seu respeito que tem por ele os médicos, né? Eu acho que, eu ouvi também elogios e tal, mas ele é mesmo respeitado como consultor e gestor de empresa privada de saúde. Ele fez muito sucesso com essa empresa e a vendeu aos americanos, ficando milionário. Deus queira que ele consiga resolver o nó górdio da pandemia com esse talento que ele demonstrou em vida, e não é à toa que o cara ficou milionário com o talento de consultor, né? Mas vai ter muito pouco tempo para fazer isso. Não há mais leitos nos hospitais públicos de Fortaleza e de Manaus. Está chegando a esse ponto de estrangulamento no Rio, e em São Paulo o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas já anunciaram que vão procurar fazer convênios com hospitais privados, porque também os hospitais públicos, a rede pública de São Paulo está chegando no seu limite, aquilo que foi anunciado há muito tempo por quem defende isolamento social aqui no Brasil, né? A coisa está ficando realmente crítica aqui no epicentro da economia. A oposição de Bolsonaro ressuscitou uma palestra que está circulando aí nas redes sociais, em que o Nelson Teich refere-se à escolha de Sofia, né? Que é aquele famoso romance do William Styron, que a mãe, ao passar por uma guarita nazista no campo de concentração, é obrigada a escolher entre dois filhos quem vai morrer, quem vai sobreviver. Na verdade, muitos bolsonaristas tentaram dizer que estava fora do contexto, mas na verdade é que ele falou explicitamente de um novo tipo de eugenia, né? Eugenia era aquela política do Hitler de deixar morrerem os que tinham muitas doenças, os velhinhos, os inaptos, os loucos, os comunistas, né? E os inimigos do regime, do Reich, né? Eu já falei sobre essa política bolsonarista de eugenia, que é o isolamento vertical, né? Em que o jovem sai de casa, vai para a rua, se contamina, volta para casa e contamina, matando o velhinho e evitando o colapso da saúde pública, aumentando a imunidade, né? A versão do Nelson Teich a respeito disso, no vídeo que está circulando nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, é uma versão capitalista moderna. E é uma versão também bolsonarista, olavista, né?
Eu tenho lido muitas críticas a mim, assim, velho, como se ser velho fosse uma doença, fosse uma condenação à morte, quando, na verdade, o velho é a exaltação da vida. É isso aí, tenho o maior orgulho de ser velho e de ter aprendido alguma coisa na vida, porque não tive preguiça. Aliás, eu não era muito dedicado ao estudo, não, mas consegui tirar boas notas, né? Pois bem, a verdade é que estamos numa situação crítica e a pandemia deixou de ser uma estatística fria e passou a ter casos reais. A história do chefe de cozinha que morreu na escadaria lá do Morro da Previdência, no Rio, e porque não passou 5 dias no hospital, deram alta, mas não o mantiveram lá para curar da Covid, acha-se, né? O caso mais grave ainda de uma enfermeira chamada Anita Viana, enfermeira do hospital de referência lá no Rio, não conseguiu vaga no hospital em que trabalha, ficou rodando de hospital em hospital até morrer. E a família, uma sobrinha que é médica e o marido dela, que também é médico, se queixando na televisão de falta de informação. Ninguém dizia o que estava acontecendo com ela, em onde ela estava, e esse é um dos problemas do Brasil. Aliás, esse é um problema que o ministro Nelson Tais teria encarregado de resolver, ele que tanto defende, né? A informação, só deve haver trabalho com muita informação, né? Em relação ao isolamento social, ele já foi consagrado com uma decisão de 7-0 no Supremo Tribunal Federal, né? Apoiado na amizade entre Dias Toffoli e o seu advogado-geral da União, que o Dias Toffoli nomeou, né? O aconselhou a nomear, o André Mendonça, o Bolsonaro e o pessoal lá do Palácio acham que vão chegar no Supremo e podem virar isso. Eu proponho que estudem melhor antes, porque a proposta é que, se for mais de 6, o resultado pode ser de 6-11-0. Viu? A possibilidade dele tomar o poder sob quarentena é muito remota. Agora, os governadores têm que se cuidar, porque ele agora... Eu me lembro, eu assisti a sessão inteira do impeachment de Dilma, Bolsonaro era deputado, e no voto que ele deu contra a Dilma, né, pelo impeachment de Dilma, ele homenageou um torturador da ditadura militar, o coronel Brilhante Ustra, ou seja, fez um flerte, já que ele gosta dessas imagens, né, de conjugais e de amor, né, na administração pública, ele flertou com a morte, né, com a tortura e com a morte. E não há contexto que justifique a declaração assassina, né? Pois bem, hoje eu assisti, depois da posse do ministro Mandetta, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou em coletiva a extensão do que ele chamou de quarentena, na verdade não é nem quarentena, é um isolamento social, né? Até 10 de maio. Não é uma provocação, mas ele usou muito uma linguagem política, dizendo que está a favor da ciência e tal. O assassinato em série de reputações pelos bolsonaristas das redes sociais não detém o crescimento da popularidade de gente muito impopular, como o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, o João Dória, o Wilson Witzel, os 11 ministros do Supremo, etc. Até o contrário, o Bolsonaro foi eleito por causa do Lula. E hoje mantém o Lula vivo com essa sua paixão aí pelo negacionismo do isolamento social e pelo combate à ciência. Mas eu não acho que o Lula, nesse ponto do cálculo, frio cálculo eleitoral, eu acho que ele está fazendo o combate certo para ele. Para a nação, não. Pode morrer muita gente por causa disso. Mas os adversários dele podem ser, sei lá, João Dória, Rodrigo Maia, qualquer um desses, que ele está promovendo. Então pode ser até que ele ainda tenha mais possibilidade de chegar ao segundo turno do que qualquer um deles. Mas a verdade é que ele está promovendo. E ele está de olho agora no Rodrigo Maia. Deve ser porque ele... Vou tomar só um pouco d'água, tá? Ele, que teme muito o impeachment, se lembra do episódio da Dilma, quando a Dilma brigou com o Eduardo Cunha e o caranguejo lá da Odebrecht tornou viável e realizou o impeachment da presidente petista do poste do Lula, né? De olho nessa ressurreição do Eduardo Cunha, que é deputado, que é do Rio, só que o Eduardo é do MDB e o Rodrigo Maia do DEM, o Bolsonaro atirou duro na entrevista que ele deu à CNN,
depois do anúncio da demissão e substituição no Ministério da Saúde, em Rodrigo Maia. Esse duro ataque do Bolsonaro ao Rodrigo Maia pode ser fatal para as pretensões dele e do governo nas próximas votações da Câmara. O Rodrigo Maia já participou de uma reação que eu considero histórica, né? O Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre fizeram uma nota oficial conjunta defendendo o Mandetta, que é companheiro de partido deles, do DM, e atacando o Bolsonaro pela substituição feita no meio da subida do pico do contágio e da morte da Covid-19. Essa nota oficial demonstra muito bem o mal-estar do Congresso em relação ao Bolsonaro e pode ter reflexo nessas leis que o Bolsonaro quer, que dizem respeito a verbas para o governo gastar e a tentativa de não atender os governadores no nível que os governadores querem. Aliás, o Nelson Tais prometeu parceria com governadores, mas o Bolsonaro já avisou que vai defender o direito de ir e vir. Então, é bom que os governadores também se cubram e não fiquem perseguindo o cidadão que fure o bloqueio, né? Agora, ele tem insistido nessa posição contra o isolamento social, adotado no resto do mundo, mesmo com o FMI e o Banco Mundial, avisando que o aumento de casos e óbitos da pandemia causará mais dano aos empregos e à economia do que a sua pregação pela abertura dos comércios e das escolas. E ele, na entrevista que deu à CNN, falou especificamente da reabertura das escolas, que é aquela prática da eugenia. Você solta o menino para a escola, o menino adquire o vírus, volta para casa e mata o velhinho mais próximo, o avô, o tio, sei lá, às vezes até o próprio pai, né? É isso aí, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.